vão começar a entrar. Como a presença do Júlio aqui está condicionada ao tempo que ele disponibilizou da agenda, a gente não pode mais aguardar. Isso vai implicar no material que ele disponibilizará, né, e disponibilizou, e o tempo que ele disponibilizou para a gente. Então, vamos nessa. Então, eu queria, antes da gente começar, apresentar o professor Júlio. O professor Júlio, ele é professor da Universidade Unian, né, barra Universidade Anchieta. Deixa aqui, o currículo dele é longo, deixa eu pegar aqui que ele me mandou. E da última vez, eu acho que eu tive que apresentar o Júlio, se eu não me engano, eu esqueci coisas. Mas se eu esquecer, você se reapresenta, Júlio. Bom, eu vou falar aqui então aqui, ó, achei. Então, o Júlio, ele, além de um amigo muito querido, né, que é um título que eu mesmo dei a ele, ele é psicólogo clínico, especialista em psicologia organizacional e do trabalho, mestre em ciências da religião. Ele não colocou aqui, mas ele também é escritor. Até onde eu sei, tem pelo menos 2 livros já publicados. É um palestrante, um homem que faz conexão entre uma pessoa que faz conexão entre outras pessoas e vai criando laços aí de amizade, laços profissionais. E essa pessoa, assim, de uma expansividade muito afetuosa, assim, que já domina o ambiente. E é um prazer, Júlio, te receber aqui. Queria deixar esse tempo disponível para você. A partir de agora, a gente vai até às 10, né? Como teve esse atraso aí na entrada dos colegas. Então, eu vou pedir para vocês o seguinte. Claro que o Júlio pode perguntar, interagir com vocês, que eu acredito que talvez é isso que ele vai querer. Porém, se tiver alguma pergunta que fuja do que ele está dizendo, coloque no chat, porque essas perguntas podem ficar mais para o final, mais para outro momento, para não atrapalhar, talvez, o caminho que ele queira fazer com vocês. Essa apresentação que ele está compartilhando, ele já encaminhou, ela vai ser colocada lá no site virtual, para vocês poderem aproveitá-la para fins de avanço do estudo de vocês. E lembrando que sempre a gente começa às 8h30 e vai até umas 10 para as 10 horas da manhã, né? Exceto esse atraso hoje. A aula fica gravada. E é isso. Então, Júlio, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. E agora a palavra é sua. Fica à vontade. Meu amigo Adriano, muito me honra, ter esse espaço franqueado, concedido por você, para a gente compartilhar um pouco dos nossos conhecimentos, das nossas experiências. Agradeço aí as alunas e os alunos pela oportunidade também, né, de me fazer ouvir, né? E nós vamos ter um tempo aqui de exposição de tópicos básicos, elementares da teoria de Jung. Vai ser concedido 10, 15 minutos para perguntas, mas assim, não tomem isso de modo rígido. Se eventualmente algo que eu vier a falar, né, não estiver claro, vocês podem interromper para que não seja comprometida a assimilação, né, das ideias que eu vou compartilhar. Eu disponibilizei 2 PowerPoint, 2 arquivos do curso que eu já ministrei de Jung, um curso introdutório. Nós não temos tempo hábil para isso, né, nessa oportunidade, para estar passando detalhadamente por todos os tópicos. Então, eu vou fazer uma viagem assim, panorâmica
À medida que forem surgindo algumas incompreensões, vocês se manifestem, que a gente elucida. Daí, de repente, numa outra oportunidade, vocês tiverem interesse, a gente repassa, né? A gente novamente explora, né, esses e outros conteúdos. Ok? Então, vamos iniciar. Vou projetar aqui a aula número 1. Vocês estão vendo os slides normalmente? Sim. Sim. Então, sim. Então, ótimo. Nós temos os dados aqui biográficos. Eu vou pular, né, para a gente não ter muito tempo. É importante a gente saber da história do autor, porque todo pensamento ele é datado. O que significa isso? Todo pensamento ele tem origem num contexto histórico, social, né? Então, o pensamento não é uma abstração. Ninguém pensa no vácuo. Então, sempre a gente pensa a partir de um contexto que nos influencia, num contexto que nos condiciona, num contexto, né, que apresenta possibilidades e limitações. É claro que o pensamento também tem essa capacidade de transcender, né, ao tempo em que ele é elaborado. Então, para sermos mais concretos, quando a gente lê uma obra, a gente vê elementos históricos, culturais, da época em que viveu o autor ou das épocas em que ele viveu, mas tem também elementos no pensamento que transcendem a época. É por isso que a gente lê textos do Jung, né, do Freud, do Skinner, que foram escritos no século passado, e a gente lê obras de autores de séculos anteriores, alguns até de séculos antes de Cristo, e a gente vê correspondência, a gente se identifica. Por quê? Há elementos assim, que estão acima do tempo. Mas a gente precisa também entender o contexto em que foi elaborado, porque uma teoria ela não é um dogma. Então, eu acho engraçado alguns dizerem, tratarem, né, a teoria, seja do Jung, do Freud, da Klein, do Winnicott, enfim, de qualquer outro autor, como se fosse um pensamento petrificado, congelado. E se nós formos a analisar a produção desses autores, nós vamos ver que enquanto na história de vida deles, eles revisaram suas obras. Eles retificaram, né, algumas coisas que eles haviam dito, né, eles desdizeram, né, desdisseram, né, e algumas, assim, eles ampliaram. Então, se eles estivessem vivos, é provável que eles estivessem atualizando suas obras. E esse é o papel daqueles que prosseguiram com o trabalho deles. Então, quando a gente lê aqui Jung, não tomem isso como um dogma. Tomem isso como ideias, né, que têm o seu elemento universal, mas tem o seu elemento também contextual, o seu elemento histórico. Então, um bom junguiano é aquele que procura atualizar o pensamento de Jung. Assim como um bom freudiano, um bom kleiniano, um bom skinneriano, o bom reichiano. Ok? Tá claro isso, pessoal? Sim. Sim? Sim. Então, é isso. Outra coisa também. Toda teoria, por mais abrangente que ela seja, por mais profundo que seja o seu alcance, por mais detalhada, ela é um modelo, ela é uma representação da realidade, não é a realidade em si. Então, assim, a teoria, ela é um mapa, ela não é um território. Então, não vamos, assim, ter uma visão, assim, psicótica de que a teoria é exatamente a realidade. Ela é uma representação da realidade. Por isso que, à medida que a gente vai vivendo, à medida que os instrumentos de conhecimento eles vão sendo aperfeiçoados,
A gente vai ter o alcance de dimensões que antes eram desconhecidas. Então, dito tudo isso, nós vamos entrar agora em Jung. Alguns conceitos elementares. Deixa eu puxar aqui, acho que teve uma ordem aqui invertida. Então, eu usei esse esquema para representar a alma. Quando nós falamos de alma aqui na teoria, nós estamos falando da totalidade do aparelho psíquico. Nós não estamos falando que a alma é sinônimo de consciência, nem que a alma é sinônimo do inconsciente pessoal ou do inconsciente coletivo. Não, nós estamos dizendo que a alma é o todo. E a alma, ela não pode ser pensada dissociada do corpo. A vida psíquica, ela existe porque há um substrato orgânico, há um substrato biológico. Não significa que a alma é um mero reflexo do corpo. Não significa que ela é um epifenômeno. Não, a alma tem a sua transcendência, mas ela não tem a sua existência dissociada do corpo. Todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, eles só são possíveis porque existe uma base orgânica. Né? A gente percebe isso na evolução do cérebro. Tem uma Juliana aqui, não tem? É Patrícia, deixa eu ver aqui os nomes. Acabo confundindo. Não. A Priscila. Errou! Priscila, Fabiana, Regina, Alessandra, Amanda e Cristiane. Priscila. Eu. Você lembra de episódios dos seus 2 anos de vida? Acho que não. Não. E dos 3, você tem alguma lembrança? Acho que não. Também não. Então, mas por quê? Né? Não só você, como a grande maioria das pessoas, né, não lembra, né, desses fatos que ocorreram nesses primeiros anos, o que não significa que nós não fomos afetados por eles. Não significa que eles já não moldaram a nossa estrutura básica. Porque o nosso cérebro ele já não nasceu adulto. Ele não nasceu pronto. O nosso cérebro pessoal, individual, ele repete analogicamente o desenvolvimento do cérebro da espécie humana. Então, a parte responsável pelas respostas instintivas, né, ele nasce primeiro, depois o cérebro, a parte do cérebro, o sistema límbico, responsável pela nossa vida afetiva e emocional, e depois do sistema límbico. Então, assim, nós temos o cérebro. Simplificando, até metaforicamente falando, a gente tem o cérebro instintivo, que é compartilhado pelos répteis, responsável pelas respostas de defesa, né, e de sobrevivência. Depois vai se desenvolvendo o sistema límbico, que é responsável pela nossa vida afetiva. E quando eu falo de vida afetiva, eu estou incluindo os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas paixões, ou seja, as espécies de afeto. E acima, né, como última etapa, nós temos o córtex. Sabe aquela parte enrugada, o topo do cérebro, que envolve? Ok? Sim. Então, é responsável pelas funções superiores. Ou seja, o autocontrole, a autoconsciência, o planejamento, o pensamento abstrato. Essa parte superior, ela ainda está rudimentar nos primeiros anos. Então, a gente não lembra, né, desses episódios porque esse equipamento não está ainda suficientemente desenvolvido. Então, nos 2, 3 anos, até parte dos 4, a gente vive várias experiências sem ter autoconsciência.
E quando essa autoconsciência desperta, ela já desperta num pano de fundo tecido por variados registros, por variadas cores emocionais. Daí a importância dos afetos, né? Daí a importância da qualidade das respostas afetivas que a criança recebe desde a sua vida intrauterina até os seus primeiros anos. Ok? Então, já tem algumas perguntas, depois a gente toca. Então, tem esse esquema. A consciência para o inconsciente é como uma ilha para o oceano. Então, a consciência é que permite a gente se localizar no mundo. Então, a consciência pressupõe o quê? Um eu como referência. Sem esse eu como referência, não há vida consciente. Tudo é inconsciente. Tudo é indiferenciado. Uma camada abaixo da consciência, a camada abaixo da consciência, uma camada bem mais extensa, é o inconsciente pessoal. O que é o inconsciente pessoal? O inconsciente não é simplesmente um receptáculo, um depósito de impressões afetivas, de registros cognitivos da consciência. Então, o inconsciente, ele é tanto receptáculo, quanto também uma matriz energética. Então, simplificando, o que a gente pode tomar como inconsciente? Aquela região onde estão guardadas aquelas coisas que a gente facilmente recapitula, mas que a gente não está pensando agora. Né? Deixa eu convocar mais alguém aqui. Alessandra? Alessandra? Oi, professor. Opa, você lembra do seu aniversário de 15 anos? Lembro. Lembra? Você estava pensando nele agora há pouco? Não. Então, mas pensou agora. Então, assim, essa informação estava no seu inconsciente, mas facilmente foi resgatada, foi recapitulada. Foi. No inconsciente também estão registradas aquelas informações que um dia nós fomos conscientes dela, mas que por falta de uso, né, por falta, né, de uma atividade assim referente, a gente acaba esquecendo e dá mais trabalho às vezes para recuperar. Por exemplo, às vezes você vai fazer uma prova que você tem que vai ser avaliado o conhecimento que você já estudou, mas que como você não tem estudado com frequência, não está fresco na sua memória. Aí você vai lá, lê os livros novamente e você tem mais facilidade de recuperar do que se fosse de um conteúdo novo, que você nunca pisou. Por quê? As impressões já estão registradas ali. Então, precisou o quê? De uma atualização. No inconsciente também estão registradas aquelas memórias que a gente reprime porque elas são dolorosas. Elas nos machucam. Então, quando a gente lembra, causa irritação, raiva, vergonha, sentimentos de autodepreciação. Então, elas também estão lá no inconsciente. Como no inconsciente também estão desejos, pensamentos que escapam da nossa consciência. Aqueles impulsos que a gente não sabe a origem, mas que se manifestam. Conteúdo dos nossos sonhos, conteúdos das nossas fantasias, eles brotam do inconsciente. Então, o consciente é a fonte também de criação. Então, não é simplesmente o depósito de coisas esquecidas.
Seja por falta de uso, por falta de exercício, ou, né, porque a gente procura esquecer porque são memórias desagradáveis. Não, ele também é uma matriz geradora de energia criativa. Se a gente é capaz de criar, né, se a gente é capaz de produzir coisas, imaginar, é porque nós temos um inconsciente, né, um inconsciente criativo, um inconsciente com várias potencialidades. Então, grave isso. O consciente não é simplesmente um depósito, ele é também uma matriz geradora. Ok? Tá claro? Então, vamos prosseguir aqui. E a última instância, né, a camada mais profunda, é o inconsciente coletivo. Por que ele é coletivo? Porque ele não pertence a ninguém individualmente. Ele não é uma propriedade não é uma propriedade minha, da Priscila, da Fabiana, da Regina, da Alessandra, da Raquel, da Cristiane e do Adriano, do professor Adriano. Ele é algo comum, ele é algo da espécie. Por que quando você lê um romance, você se identifica? Quando você assiste uma série, assiste um filme, uma novela, você identifica vários tipos. Você vê tal personagem e ele faz você lembrar de uma outra pessoa. Você vê semelhanças com um conhecido seu. Por que a gente vê tantas semelhanças também entre as religiões? Por que você vê semelhança entre uma obra literária escrita na nossa contemporaneidade com uma obra literária escrita há 20 séculos? Por quê? Elas partem de um pressuposto, elas partem de uma base comum. Se assim fosse, se assim não fosse, a gente não conseguiria se conectar. A gente não conseguiria ter empatia. Toda a criação seria totalmente nova. Então, o que seria esse inconsciente coletivo? Seria aquela estrutura, a mais profunda, arcaica, que é compartilhada por toda a espécie. Vamos fazer uma analogia para ficar mais claro. Todos nós, independentemente da cor da pele, da etnia, da cultura, temos uma anatomia comum. Então, temos 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 orelhas, 2 pulmões, um coração, 2 rins, um fígado e por aí vai. Sim, há variações, mas, assim, de modo, via de regra, essa é a estrutura. O mesmo acontece com o nosso psiquismo. A despeito das individualidades, há elementos comuns que estruturam. Esses elementos comuns são os arquétipos, que daqui a pouco a gente vai chegar lá. Então, coletivo por quê? Porque não é uma propriedade individual. E por que a gente pressupõe o coletivo? Regina, você já teve um sonho mais ou menos assim com esse tema de um animal querer te devorar, você tá lutando ou correndo dele? Já. Já? Você já teve, Fabiana? Sim. Por quê? Esse tema, né, ele o fato de você reconhecer, eu pergunto e você diz que sim, assim como a Regina, pressupõe o quê? Que há um tema comum, há um tema universal. Há variações, certamente individuais, o animal que vocês visualizou no seu sonho não é o mesmo animal da Regina, mas é um animal feroz que te perseguia. Quem aqui já teve aquele sonho de você querer correr, mas a sua perna está pesada, você não consegue expandir na sua corrida? Eu já, várias. Então, vi que várias pessoas se manifestaram.
Então, novamente, por que que vocês tiveram essa experiência comum? Porque há um inconsciente coletivo, há um inconsciente compartilhado. Já tiveram aquela sensação de vocês estarem presas assim, meio num redemoinho? Quem aqui já teve essa experiência? Eu não. Não? Alguém teve? Eu já tive de cair num precipício. Quem já teve essa experiência? De cair num precipício, além da nossa colega. Outras pessoas imagino que tiveram. Mas são temas comuns. Por exemplo, num filme, quais são os tipos, né? Num filme, numa obra literária, numa série, quais são os tipos comuns? Policial, aventura, suspense? Não, os tipos de personagem. Mocinho, vilão, essas coisas? Mocinho, O herói. vilão, o herói, o anti-herói. O sofrido, a sofrência, o coitado, Isso. né? Exatamente. Todos os heróis são iguais? Não. Não. Os heróis, eles têm a sua variação. Né? Eles têm a sua especificidade. Mas por que a despeito, não obstante essa variedade de representações do herói, há na base a ideia de um herói? Como nem todos os vilões são iguais, mas você reconhece em todos esses a ideia comum do vilão. Nem todas as mocinhas são iguais. Nem todas os mocinhos também são iguais. Nem todos os mocinhos, os mocinhos têm suas especificidades, têm as suas variações. Mas você reconhece em todos eles, né, uns traços elementares que o caracterizam como tal. Como em todos os personagens também, você vai identificar elementos sombrios e elementos luminosos. Correto? Alguma dúvida aqui? Não. Não, tranquilo. Não. Então, por quê? O herói em si, quando você fala assim, quem é o herói, o vilão, o mocinho, a gente pode pegar outros tipos, por exemplo, o sábio ancião. Quando eu falo o sábio ancião, é familiar isso a vocês? Sim. Quando falo assim da grande mãe, né? A mãe com seios fartos, né? A mãe cuidadosa, né? A mãe, né, como uma anciã, também portadora de sabedoria. Vocês reconhecem isso? Sim. Sim. Quando eu falo assim da mãe devoradora, da mãe que se confunde com uma bruxa, vocês reconhecem isso? Sim. Sim. Então, agora, se eu pedir para vocês exemplificarem um tipo de sábio ancião, eu vou exemplificarem na literatura, né, na arte de modo geral, vocês vão trazer diferentes tipos, diferentes representações, não vão? Cita para mim uma representação de sábio ancião, ô Alessandra. De filme? Pode ser de filme, da sua vida, enfim, qualquer pessoa. Bom, então, meu pai. O seu pai. Você identifica nele, assim, uma pessoa, né, cuja a história, né, dele, né, a idade, né, que ele se encontra, né, os conhecimentos adquiridos colocam na condição de um mestre da sabedoria, correto? Sim, sem dúvida. Quem poderia citar outros exemplos? Gandhi, eu pensei em Gandhi. Você pensou em Gandhi, quem mais? Eu pensei no Merlin e no Gandalf. Mais alguém? Eu pensei igual a Priscila. Muito bem, então, o sábio ancião,
é algo abstrato, não é? Quem é o sábio ancião? A gente se aproxima dessa ideia a partir de exemplos concretos. Esses exemplos que vocês citaram são exatamente iguais? Não. Não. Mas em todos eles, por razões variadas, vocês projetaram a ideia do sábio ancião. Quando a gente pensa na grande mãe, né, também é algo abstrato, é uma forma vazia. Vocês conseguem visualizar uma grande mãe, a não ser através de derivados? Sim. Através do quê? De personificações da grande mãe. O que seriam personificações da mãe? No cinema, na literatura. Todos os tipos luminosos de mãe são iguais? Não. Então, quem pode me citar exemplos de mães na arte? Dona Hermínia. Dona Hermínia. Dona Hermínia é uma representação de mãe. Quem mais? Quais mais? Maria, mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus. Aquela estátua da loba, que é o símbolo de Roma. Também, uma representação materna. A própria representação, às vezes, de uma cidade, a minha cidade natal, né, a mãe terra, são elementos também que carregam traços elementares de uma representação materna. Mas quando a gente fala de grande mãe, a gente está falando de algo também abstrato. Quando a gente fala de um grande pai, está falando de algo abstrato. Está falando do herói, também é algo abstrato. Então, porque isso mostra o quê? Essas ideias, elas são universais. Mas as materializações, as personificações, elas são culturais. Por isso, quando eu falo assim, vocês conseguem imaginar um herói? Todo mundo diz que sim, mas é quando eu peço para exemplificar, vocês citam modelos distintos de herói. Mas a ideia de herói transcende a todos esses modelos. Tá claro isso, pessoal? Sim. É isso que eu estou dizendo. Então, assim, o arquétipo, ele não é palpável. É uma ideia abstrata, porque ele é o quê? É uma força, né? Uma força energética que estrutura o funcionamento da mente. O que a gente tem acesso são as imagens arquetípicas, não o arquétipo em si. A mesma coisa, vamos pensar um outro elemento do inconsciente coletivo. Os instintos. Instinto da fome. Né? O instinto da fome, ele é cego. Agora, como a gente vai saciar a fome, é algo assim bem pessoal. O instinto, né, da sexualidade, em si também, ele é cego. Como a gente vai canalizar esse instinto, é algo também pessoal. As representações da sexualidade têm elementos universais. Quando a gente fala de desejo sexual, de forma geral, a gente vai ter várias representações que estão condicionadas pela nossa história, pela nossa época. Se eu pedisse para vocês, né, pensem agora num objeto que excita beleza, excita afeto, excita, né, ativa pulsões sexuais. Imagino, e ninguém aqui vai responder, né, fiquem tranquilos que eu não vou pedir para ninguém exemplificar, mas assim, vocês tendem a pensar personagens com um figurino da época de vocês. Sim ou não, pessoal? Sim. Sim. Agora, o desejo sexual, a pulsão sexual, existe desde que o ser humano, né, povoa a Terra.
romances, registros de grandes paixões, você vai encontrar nos textos mais longínquos, mais remotos. Porque é o quê? É um instinto humano. Então, esse instinto é universal. As expressões desse instinto são culturais, históricas, estão datadas. Mas por que a gente lê e a gente consegue entender? Embora a gente não viva na mesma cultura. Você, quem aqui gosta de séries, novelas de época? Eu. Então, mas você não viveu a época, por que você se identifica? Por que você consegue entender o que eles viveram? Os arquétipos comuns. Isso, os arquétipos, os instintos. Arquétipos e instintos, né? Eles são o quê? As matrizes estruturantes do inconsciente coletivo. Se assim não fosse, não haveria identificação. Quando você analisa os sonhos e você vê muitos paralelos, semelhanças, algo semelhante é algo igual? Não. Não, mas é algo que compartilha elementos comuns. Esses elementos comuns estão vinculados tanto aos arquétipos quanto aos instintos. Então, os paralelos não são por acaso. As semelhanças também não são aleatórias. Há uma base comum. Há uma força, né, universal. Que é universal o quê? Que você se encontra em todas as épocas, em todas as culturas que estruturam o funcionamento da psique. Eu vou correr aqui que eu estou vendo que o tempo está disparando, né? Então, assim, a consciência só para reforçar, né? A camada superficial é a epiderme da alma. Então, é o sistema de orientação e locomoção cujo centro é o ego. O que é o ego? O ego é aquele eu autoconsciente. Então, o ego, ele se orienta externamente através das suas funções ectopsíquicas, que são basicamente 4 funções: pensamento e sentimento, que são 2 funções racionais. O que é o pensamento? O pensamento é uma função superior. Superior aqui não é no sentido de que ela é melhor, né? Mas que está ligado às instâncias superiores do nosso cérebro. Que ele é responsável por dizer o que uma coisa é. Então, o pensamento analisa, o pensamento decodifica, operado por princípios lógicos, procura definir o que é uma coisa. A outra função racional é o sentimento. Não parece estranho isso, falar que o sentimento é racional? Mas é exatamente isso, porque o sentimento, ele diz a respeito do valor de uma coisa. O sentimento é diferente da emoção. A emoção é uma reação instintiva. O sentimento, ele é uma depuração da emoção. O sentimento, ele atribui valor. Então, o sentimento também é uma função de juízo. Qual basicamente é a diferença? O tipo pensamento, ele tende a ver as coisas de uma forma, sobretudo, lógica, desapaixonada. Aquele que a gente diz, não, ele é muito razão, meu. Sabe? Ele pensa muito com a cabeça, falando assim metaforicamente. Já o sentimento, ele procura o quê? Captar os elementos subjetivos. Então, entende que não é possível você julgar sem excluir os afetos. Os afetos também são uma via de conhecimento. Então, são funções racionais. Se a gente for usar alguns estereótipos, o pensamento seria o engenheiro.
Aquela coisa, é 8 ou 80, o pensamento binário, é isto ou aquilo. Isso a gente está falando daquela pessoa que o pensamento é a função superior e as outras funções assim estão bem rudimentares. Né? O tipo sentimento é mais a ver assim, com o arquiteto, com o administrador, né? Considera o quê? Os elementos subjetivos. Não significa que uma função é melhor do que a outra. Todas as funções elas são importantes. Assim, num cenário ideal, todas estariam desenvolvidas. Mas, assim, vamos admitir que ninguém ou quase ninguém é perfeito, atinge o máximo da sua potencialidade. Então, tem sempre algumas coisas que são mais desenvolvidas e outras são menos desenvolvidas. Então, deixa eu... Bagunçou, não sei o que desconfigurou aqui para mim e tá algumas partes aqui. Depois eu vou revisar e mando para vocês, tá bom? As duas... achei aqui. E além das duas funções racionais pelas quais a consciência se orienta no mundo, há duas funções irracionais para registrar as percepções. Então, que é a sensação e a intuição. Então, a sensação, ela constata a presença de algo. A sensação, ela é hábil para perceber os detalhes, as nuances. E é algo automático, assim, você não delibera sentir. Você pode treinar a sua sensibilidade para que ela fique mais refinada. Mas a sensação ela incide sobre nós. E a partir daí a gente analisa, a partir daí a gente pensa, a partir daí a gente sente. Em contraposição à sensação, a intuição. O que é uma intuição? O que você diria que é uma... como você definiria a intuição, Fabiana? É algo que eu estou prevendo que vai acontecer, um sentimento que fica ali, parece que presinho ali, a gente acha... Eu sinto que algo vai acontecer. Isso. A intuição, ela é uma percepção que vem do inconsciente. Se a gente for fazer uma diferenciação aqui da sensação, a pessoa que tem a função sensação como superior, ela é muito atenta, ela é muito discriminativa aos detalhes do aqui, agora, do espaço objetivo. A pessoa intuitiva é aquela pessoa que tem aquele faro. Né? Ela capta, antes das demais pessoas, o desenrolar, o desenlace de alguns processos. É aquele faro. Se você for pedir para ela, né, justificar, se você for pedir para ela, né, explicar, né, as categorias do pensamento lógico, ela não vai conseguir traduzir isso, porque é uma impressão que vem lá do fundo da alma. A intuição, ela é atemporal. Então, aquela pessoa que... lógico, não significa que isso seja algo místico, porque a gente está diferenciando aqui essas funções para fins didáticos, mas assim, elas atuam de forma articulada. Então não é uma coisa assim isolada. Agora vou ser só intuitivo, não. Agora vou ser só pensamento, agora vou ser só sentimento. Não se trata disso. Certo? Então o intuitivo, ele capta as coisas no ar, usando aqui uma metáfora. Porque o inconsciente é isso também. A gente falou que uma das coisas que existem no inconsciente são realidades que estão sendo gestadas em nós, que nós já captamos de forma subliminar. O que é uma captação subliminar? São aqueles registros, são aquelas sensações
que imprimem em nós, que são impressas em nós, sem passar pela percepção consciente. Tá claro isso, Regina? Sim, professor. Nem todos os registros, nem todas as impressões são processadas conscientemente. Então, o que é como a gente pode entender a intuição? A intuição capta, né, no ar, coisas que já estão sendo gestadas no nosso inconsciente e que vão se tornar claras, vão se tornar evidentes. Mas antes que torne, ele já pega o espírito da coisa. Essa é a função intuição. Por isso que o intuitivo, ele tem muita assim, dificuldade assim, se você deixar ele preso num espaço. Se você deixar ele assim com uma fronteira muito demarcada. Vamos pegar um exemplo. Né? O intuitivo ele é muito bom assim, para empreender, ter esse lance do empreendimento, lançar ideias novas, mas às vezes muitas vezes ele tem dificuldade em dar prosseguimento. Ele tem dificuldade de administrar. Porque ele, ao contrário da sensação, tende sempre a ficar antenado com possibilidades. Quando a gente fala de possibilidades, a gente está falando o quê? Do futuro. De algo que existe como capacidade latente, mas ainda não veio a ser. Então, o intuitivo, ele capta coisas que transcendem, ou seja, que ultrapassam aquilo que já está manifesto. Ok, pessoal? Tenho mais 10 minutos, né, Adriana, antes de abrir para perguntas? Sim, mas usa como você quiser. Certo. Então, eu acabei, assim, já antecipando alguns conteúdos. Então, basicamente, são essas 4 funções de orientação externa da consciência, que é a sensação, a intuição, o pensamento e o sentimento. Pensamento e sentimento são polaridades, assim como sensação e intuição. Significa o quê? Função superior de uma pessoa é o pensamento, necessariamente a sua função inferior será o sentimento. E vice-versa. Se a função superior for o sentimento, a função inferior vai ser o pensamento. Se a função superior for a sensação, a função necessariamente inferior será a intuição, e vice-versa. Se a função superior for a intuição, a função inferior será a sensação. E essas funções, elas têm como base 2 atitudes básicas, que é a extroversão e a introversão. Novamente, não tem uma função que é superior à outra. Tanto introversão quanto extroversão são atitudes adaptativas. A extroversão é uma atitude que caracteriza aquela pessoa. Quando a gente fala assim que o sujeito é um tipo extrovertido, significa que ele não tenha, que ele não exercita também a introversão? Não. Também o contrário é verdadeiro. Significa que ele tem uma atitude que predomina. Então, a extroversão é o movimento para fora. É aquela pessoa que ela se dá melhor adaptativamente no plano externo. E a introversão é aquela pessoa que tem uma melhor facilidade de adaptação no plano interno. Não significa que o introvertido necessariamente é uma pessoa mais tímida, inibida, que o extrovertido é uma pessoa expansiva. Então não vamos fazer essa confusão, são funções adaptativas. Uma pessoa, né, que não tenha desenvolvida, né, uma adaptabilidade interna,
que não tenha bem desenvolvido uma atitude introvertida, ela vai tentar compensar com uma extroversão demasiada. Aquela pessoa que é muito voltada para o externo, para coisas, para pessoas, só que como ela não se ouve, como ela não desenvolve a interioridade, muitas vezes ela é inconveniente. Ela tenta ser simpática, mas sem a menor empatia. Porque ela não está adaptada internamente. É a mesma coisa, uma pessoa que ela é super introvertida, não é uma pessoa que tem atitude predominante introvertida. Estou dizendo o seguinte, que o fato de você ter uma função inferior não significa que ela está desenvolvida da mesma forma. Então, se não é possível a gente ser bom em tudo, se não é possível a gente desenvolver as 4 funções no mesmo nível, é possível a gente desenvolver mais ou menos as funções que não são superiores. Aqui, gente, eu não vou passar para vocês agora, que até que não dá tempo, mas assim, tem os traços básicos dos tipos, né? Pensamento, sentimento, sensação e intuição. Então, essas 2 atitudes básicas, a extroversão, a libido, que é a energia vital, é dirigida para fora, o foco está no concreto, expansividade nos relacionamentos, o comportamento é orientado pelas condições objetivas. A introversão, a libido, é dirigida para dentro, o foco está no abstrato e no simbólico, retração nos relacionamentos, o comportamento é orientado pelos valores subjetivos. Ok? Então, o que seriam os tipos psicológicos? Os tipos, primeiro, o tipo pensamento, ele pode ser tanto extrovertido quanto introvertido. O tipo sentimento, ele pode ser tanto extrovertido quanto introvertido. O tipo sensação pode ser tanto extrovertido quanto introvertido. O tipo intuição pode ser tanto extrovertido quanto intuitivo. Depende, assim, se a gente fosse aplicar um teste com a Priscila e a Fabiana. Olha, aqui está apontando que a Priscila e a Fabiana são do tipo introvertido. E a Regina e a Alessandra são do tipo sentimento. E a Raquel e a Cristiane são do tipo pensamento. E aí, bastaria essa resposta? Não. Hein, Regina? Não. Não, por quê? Tem que Porque ver eu acho que a gente não é. atitude básica. Isso, exatamente. Opa, é verdade. Não, peraí, desculpa, esqueci de avisar. A Priscila é o tipo intuitivo extrovertido. E a Fabiana é o tipo... Epa, agora eu me confundi. A Priscila é o tipo intuição introvertido. E a Fabiana é o tipo intuição extrovertido. A Raquel é o tipo pensamento extrovertido e a Cristiane é o tipo pensamento introvertido. Agora, quando a gente fala de tipo ideal, o que a gente deve ter em mente? Que se trata de uma categoria geral. Ninguém se enquadra perfeitamente num tipo. Quando eu digo, que a Priscila é o tipo intuitivo, é que ela se aproxima mais dessa categoria. Não significa, não, olha, todos os traços, né, do tipo ideal caracteriza a Priscila. Porque eu tenho certeza que se eu fosse aqui dar uma aula sobre tipos psicológicos, vocês se identificariam com elementos de quase todos os tipos. É que nem assim, vamos pegar um exemplo meio vulgar. Se vocês começarem a sair a ler horóscopo, vocês vão se identificar. Porque há elementos comuns, há elementos compartilhados. O tipo intuição, ele não é totalmente diferente do tipo sensação.
E aí, para complicar mais a cabeça de vocês, porque essa também a gente quer elucidar, mas também quer gerar conflito, né? Quer gerar perturbação no sentido de vocês irem atrás de soluções. Vamos pegar dois tipos, a Priscila e a Fabiana. Vamos imaginar que elas são do tipo intuição introvertida. O que pode as diferenciar? Não, a Priscila, ela tem a função superior intuição. Só que a função inferior dela está bem desenvolvida. Não há um abismo entre a intuição e a sensação. Já a Fabiana, ela é super intuitiva, ela desenvolveu demais. Só que o que acontece? As outras funções, ela pouco desenvolveu. Então, são dois tipos iguais, mas com nível de desenvolvimento bem distinto. Por quê? Você tem a função, mais um elemento para complicar, né? Um pouco. Só um pouquinho, gente. A gente não quer só complicar. A gente tem a função superior. Deixa eu procurar aqui para... A gente tem a função superior e a função inferior. No caso, a gente falou das polaridades. Se você é pensamento, sua função inferior necessariamente é o sentimento. Só que a sua função auxiliar pode ser tanto a sensação quanto a intuição. E uma pessoa que tem a intuição como função superior, ainda que ela tenha a mesma atitude que uma outra que também tem a função intuição como superior, ela pode ter uma função auxiliar distinta. Você pode ser o tipo intuição extrovertido com a função auxiliar pensamento. E a outra colega pode ser o tipo intuição introvertido com a função auxiliar sentimento. Então, todas as funções são necessárias. E quando a gente não dá o devido valor àquelas que não são as nossas funções mais desenvolvidas, elas se tornam sobremodo inconscientes e acabam perturbando, limitando o nosso desenvolvimento, o nosso equilíbrio. Significa o quê? Que aquilo que é reprimido, aquilo que fica subdesenvolvido, ele não fica inativo. Ele não fica despotencializado. Ele vai continuar a atuar, só que ao invés de atuar de uma forma integrada, ele vai atuar de uma forma desintegrada. Vai atuar como um corpo estranho. Que aqui entra também, e estou caminhando para o encerramento, quem aqui já ouviu falar dos complexos? Como assim? Complexos de Édipo. De Édipo? Vamos pegar um exemplo de psicologia popular. Né? Regina. Oi. Por exemplo, a Fabiana chega e fala: tem alguma Marta aqui na sala? Não. Não, então ela fala assim: nossa, a Marta é bem complexada, né? O que ela está querendo dizer com isso? Que ela deve ter. Ela deve. Oi, pode falar? Pode falar. Ela deve ter um olhar para ela. Ela deve ter uma dificuldade maior de olhar para ela, as questões dela. Isso. Acho que você já deu algumas pistas. Alguém gostaria de complementar? Que ela não se aceita. Não se aceita. Então vamos pegar esse não, o não e a dificuldade. O que é um complexo? O complexo ele é um agregado, né, de representações mais ou menos conscientes que não estão integrados à vontade consciente. O que é a vontade?
Qual a diferença da vontade para o desejo, para o instinto, para o pensamento? O desejo, o instinto, ele se impõe. Agora, a vontade, ela pode deliberar ou não. A vontade, ela pode dar consentimento ou não. Todo mundo aqui tem, às vezes, pensamentos desagradáveis. Quem aqui teve desejos indesejáveis? Acho que todo mundo já teve, seja por qual motivo, por qual razão. E aí, a gente muitas vezes tenta o quê? Reprimir ou tenta redirecionar esse desejo, tenta deslocá-lo para uma outra atividade para fazer com que ele pare de ficar perturbando. Todo mundo aqui ou alguém que nunca viveu uma experiência do tipo? Eu sim, professor. Nunca viveu? Não, eu sim, já vivi. Já viveu, então assim, acho que todo mundo, né? Então, assim, uma das marcas da vida consciente é o conflito. Conflito pressupõe o quê? Que há um desarranjo interno. Há coisas que não estão assimiladas, há coisas que não estão integradas à nossa vontade consciente. Então, a gente vive o quê? Em conflito, em perturbação. Todos nós, assim, somos neuróticos até nos tornarmos psicóticos. E que é a neurose, basicamente, é um conflito interno entre pensamentos, entre sentimentos. Então, esse conflito se dá por quê? Há um agregado de elementos dotados de uma relativa autonomia em relação à vontade consciente, é por isso que perturba. Se eles estivessem sujeitos totalmente à vontade consciente, nossa, era simples, não quero mais pensar sobre isso. Pensamento, sai de mim. E aí, magicamente, tudo aquilo que perturba iria embora. Mas funciona dessa maneira? Não. Não funciona. Então, são elementos que não estão integrados. O exercício da vontade, ele pode, assim, gradualmente despotencializando certos pensamentos, certos sentimentos. Então, são aqueles pensamentos que nos produzem vergonha, sentimentos de inadequação, que nos fazem, às vezes, nos sentir diminuídos, que nos fazem nos sentir despotencializados, porque eles são como um corpo estranho. E o que a gente busca na terapia? Quem aqui faz terapia? Ou já fez terapia? Eu Eu faço. faço. Eu faço. Eu faço também. Quem aqui foi buscar terapia por problemas, por algumas memórias, por algumas autopercepções que hoje não perturba mais, hoje não mexe mais com o pulso, hoje está muito bem resolvida? Eu. Então, Regina, por que está bem resolvida? Porque você integrou esses elementos à sua vontade consciente. Então, você harmonizou o ego, o centro da consciência, com a totalidade do seu ser. Qual é a totalidade do seu ser? É o self, é o si mesmo. Você se harmonizou. Então, esse corpo estranho, ele foi despotencializado. Ele foi despotencializado. Seja por quê? Você, mediante análise, você ressignificou, você reavaliou aquela experiência, seja através de um processo, de repente, assim, aqueles traumas estavam, sobretudo, ligados, assim, ao seu corpo, como vocês tiveram aula aí com o professor Adriano do Reich. Então, você passou a trabalhar os seus músculos assim enrijecidos, né? Você foi relaxando, desatando esses nós, e isso já reverberou, isso já repercutiu no plano psíquico. Seja porque você se desassombrou daqueles elementos que você rechaçava e você resolveu encarar e você viu que, por que eu devo rechaçar? Por que eu não devo incorporar? Por que eu não devo admitir? Então você foi para o diálogo. Você trouxe a luz. Isso que é doloroso. Porque o complexo, a gente tem dificuldade.
Porque ele funciona como um contra-eu. Ele funciona o quê? Como uma força obscura. Mas, assim, o complexo, ele está habituado a agir na sombra, no inconsciente. E para a gente encarar, a gente tem que trazer ele à luz. Porque o que reprime, ele pode se afastar por um determinado período, às vezes até por um longo período. Só que essa imagem, ela vai se coligar a outras imagens e gerar outras perturbações. Então é sempre um processo dinâmico. Para finalizar, pessoal, que eu estourei aqui. O ego, ele é o centro da consciência. O ego é o centro da vontade. Sem a vontade, nós seríamos seres autômatos. Seríamos regidos só pelo instinto. Nós seríamos regidos apenas pelas forças impulsivas. Seríamos regidos apenas pelo desejo. Não haveria cultura. O ego, ou seja, o centro da vontade, é que faz a transformação. É que redireciona. É que reordena. Ele que investe. O ego é o quê? A nossa autoconsciência. Então, ele é dotado de uma força também criativa. Ele trabalha com as forças internas, com as forças que vêm do inconsciente, mas também ele tem força, seja para se contrapor a essas forças, seja para transformar essa força energética. A gente pode usar essa analogia também. O ego, ele é o transformador, né? Então, a energia que chega na nossa casa, ela vem com a plena potência da usina? Sim ou não? Não. Não, ela passa por uma transformação, por uma modulação. Então, esse é o papel do ego. Então, o ego, assim, por que a gente tem obra, a gente tem arte, a gente tem cultura? Por quê? O ego, ele vai trabalhando, ele vai transformando as forças criativas que emergem do inconsciente. Agora, por que a gente tem perturbação? Porque muitas vezes o ego, ele não está alinhado com o self, com a totalidade. Então, aqui a gente tem uma outra polaridade, que é o ego e o self. Quando que a gente toma consciência de que existe o ego? Quando a gente se torna autoconsciente de si mesmo. Quando a gente passa a reagir, quando a gente passa a se contrapor, quando a gente passa a agir de modo voluntário, quando a gente passa a escolher, quando a gente passa a ponderar. Então é esse processo. Num primeiro momento, a gente o nosso self é a nossa totalidade. Quando a gente passa a distinguir o eu do não eu, sujeito do objeto, é porque o ego já está atuando, é porque a gente já tem uma autoconsciência. Porém, à medida que o ego ele vai se distanciando, ele vai perdendo contato, ele deixa de ouvir as suas forças interiores, ou seja, ele deixa de ter uma atitude colaborativa com o self, o conflito ele vai se acentuando. O conflito ele vai cada vez mais ganhando proporções elevadas. Então, é o momento de eu voltar para o si mesmo. É o momento de eu mergulhar nas profundezas da alma para eu novamente conseguir me reequilibrar. Eu consegui novamente uma síntese. Só que isso é um processo dinâmico. Em alguns momentos a gente está mais equilibrado, outros menos equilibrados, porque a vida é dinâmica. Então, assim, você resolve um problema, né, lá na terapia, né, despotencializou essas forças, né, aparentemente contrárias, ou essas forças que eu não admiti em mim, mas com o decorrer da vida outros problemas vão surgir, que vão exigir novas sínteses. Mas aí é um assunto para uma outra reunião, se a gente tiver, de repente, uma oportunidade. Respondendo à pergunta, há pessoas que lembram, sim, de fragmentos, de flashes.
Algumas técnicas que alguns profissionais dizem, né, que tem eficácia para recordar essas memórias, como a sugestão, a hipnose. Eu não vou falar porque eu não sou versado nessas técnicas. E há também variações no desenvolvimento, né, da estrutura de base, da estrutura do cérebro. Agora, são casos assim excepcionais que a gente considera, a gente aprecia. Mas tome cuidado também que o nosso cérebro nos prega também muitas peças. Né? Isso significa o quê? Inconscientemente, a gente fantasia muito a respeito do passado. Porque uma tendência do cérebro é buscar sentido, é estabelecer conexões, como se a vida fosse uma série organizada, concatenada. E muitas vezes o que a gente preenche esses espaços vazios, esses vácuos, com as nossas fantasias. E às vezes também através da sugestão, né, a gente acaba falseando, sem ter consciência, certos acontecimentos. A tendência que a gente vê muitas vezes, né? A gente lembrar o passado não como ele foi, mas como a gente gostaria que ele tivesse sido. A gente tem coisas, né? Isso eu vejo muito na terapia, né? Que a gente só acha que foi bom, a gente só tem saudade porque na menor possibilidade a gente viver novamente. Às vezes, assim, um presente, né, complicado, um presente perturbado, leva a gente a pensar que o passado foi muito melhor, quando na verdade a gente só tem essa percepção porque a gente não está bem no nosso presente. E a gente fantasia apenas em relação ao passado, não, a gente fantasia também em relação ao nosso presente, cria muitas vezes expectativas ilusórias em relação ao nosso futuro, seja porque a nossa percepção ela é limitada, por mais abrangente que ela seja, mas também porque ninguém aguenta a verdade nua e crua, né? Alguém aqui consegue viver sem fantasia? Alguém aguenta as coisas? Aguentaria ver tudo, né? Sem nenhuma ilusão, sem nenhuma expectativa fantástica? Não. Não, né? Pessoal, muito obrigado. Espero ter aí contribuído para... espero que tenha sido uma degustação, né? Eu pincelei de forma geral, né? Aprender Jung demanda muitos dias, muitas horas, alguns anos aí de aprofundamento e vivência. Então, as aulas são uma estratégia de tentar despertar o apetite, né? Ativar o gosto pela obra. Valeu, pessoal. Um abraço aí para todos vocês. Legal, Júlio. Obrigada, Queria te agradecer mais uma vez. E queria, como eu pedi na semana passada, se for possível, né, quem puder abrir a câmera ou quem puder abrir o áudio, a gente puder aplaudir o professor, né, seja com a imagem ou seja com o som. Professor, não penteei o cabelo hoje pela manhã, não me olhei no espelho. Então, abre o áudio, né? Aí você pensa na sua autoimagem, né? Como que... Aí é uma questão de vontade, né? Eu queria convidar vocês a... Obrigada. Vamos aplaudir, Opa! olha. Aplausos aí para todas e todos vocês também, né? Que participaram aqui com a gente. Mas bom, viu? Valeu, pessoal. E o Adriano falou, eu tenho um canal no YouTube, acho que ele passou para vocês. Eu coloquei no que lá... SEAD. Oi? Eu coloquei no... Para eles saberem, né? Eu coloquei no SEAD Virtual, que é a plataforma que a gente está usando nesse tempo aí de distanciamento social. Então, está disponível lá o link para eles. Então lá, sim, tem conteúdos Ô, diversos. professor Adriano, e o senhor vai disponibilizar o link aqui da gravação, porque eu fiz algumas anotações, mas muita coisa eu perdi, eu queria rever. Pode colocar lá novamente? Sim, com certeza. Vai estar o link da gravação daqui a pouco. Os slides estão lá. Se o Júlio quiser rever, fica à vontade, viu, Júlio? Não, obrigado não, mas
se você, porventura, quiser rever e aí me mandar de novo, aí eu atualizo com os slides revisados e também o link do canal dele, porque tem muita coisa lá. Ele fala de Jung no canal dele, entrevista junguianos lá, então Professor, é um a gente caminho teve bem muita coisa, interessante. pouca coisa de Jung. Então, realmente, a gente queria que até voltasse, né? Mas não vai ser Certo. possível. Olha, vamos ver. Tem como eu passar o link aqui? Tem, coloca no chat. Pode Então, colocar no ó, chat. eu vou passar aqui já para vocês. Eu tenho eu vou... tem umas 2 lives sobre Jung. Ah, que legal, Júlio. Bom, pode colocar aqui, se você depois quiser me passar o link, eu posso também acrescentar o link dessas lives lá no SEAD. Então, aí eles clicam e abre direto lá. Mas se você quiser lançar aqui, pode ser também. O que eu ia Certo. dizer é o seguinte, é assim, o Júlio, vocês estão conhecendo o Júlio agora, né? Eu conheço o Júlio já há alguns anos, e a gente já fez algumas coisas juntos aí, já produzimos coisas, né? Acho que o Júlio sabe do que eu estou dizendo, a gente já teve vários momentos diferentes de encontros aí, atravessados por outras coisas, e pessoas, mas o que eu queria compartilhar uma perspectiva aqui. Eu acho que a dificuldade da gente trazer a teoria junguiana para a universidade, isso tem alguns artigos que corroboram, né, fortalecem essa visão, que é a seguinte: Jung não é apenas a proposta teórica e a visão que ele tem a respeito, por exemplo, do que é o inconsciente coletivo, o que são as imagens arquetípicas, arquétipos. Isso aqui é coisa básica, né? Como o Júlio falou, para degustação, né? Para ativar o paladar, por começar a se interessar por esse assunto. Mas o Jung, a gente sabe que ele sempre foi uma pessoa extremamente culta, pessoa do Jung. E a obra é atravessada pelo seu próprio autor. Então, o Jung, ele entendia das religiões, da cultura, foi em loco entender como funcionavam as trocas culturais, sociais, viajou, tinha recursos, né, para isso. E eu entendo que uma pessoa que ela está ancorada numa perspectiva junguiana, né, numa psicologia analítica, ela não pode apenas estar limitada a um campo disciplinar, ela tem que ir para um campo transdisciplinar, onde Uhum. as divisas entre o que é psicologia, o que é cultura, o que é religião, o que são as crenças, o que são aquelas coisas que não passam pelos valores morais, porque são puro desejo, as sombras. Então, o estudioso da psicologia analítica, ele precisa ser alguém extremamente curioso e interessado pela coisa humana e não limitado apenas à teoria e técnica psicológica. Então, se tem algum junguiano, embora não ortodoxo, que o Júlio já se apresentou assim, um junguiano atualizado e atualizador da obra, essa pessoa eu vejo como o arquétipo, a imagem arquetípica do junguiano. Para mim, com certeza, é o professor Júlio, porque ele tem muitos escritos sobre espiritualidade, sobre escritos acadêmicos a esse respeito. Ele é a mesma pessoa que conversa com psicólogos, conversa com o padre, conversa com o pastor, vai para debates sobre religião, vai falar sobre psicologia, congrega pessoas da arte. Então, Jung e a psicologia analítica tem tudo a ver com a forma como o Júlio se movimenta aí nas suas relações. Então, acho que não teria pessoa melhor para falar sobre Jung para gente. Então, o Júlio, muito obrigado, cara, mais uma vez. Valeu mesmo aqui pelo teu tempo. Esse semestre a gente vai ter essa degustação. É claro que no semestre que vem a gente vai ter tópicos especiais em psicologia 2, porque quando tem um, sempre tem o 2, né? A sequência se constrói assim, né? E aí vocês podem depois, de novo, a gente vai fazer esse processo democrático de eleger os temas. Se vocês quiserem trazer novamente o professor Júlio para falar de Jung, vocês vão poder fazer isso, havendo a vontade de vocês, no sentido junguiano,
e havendo, obviamente, a vontade do professor Júlio também de querer estar aqui com a gente. Havendo esse encontro aí de vontades, ele pode voltar, com certeza, no semestre que vem, tá bom? Então, Ô, meu gente, querido, fala. só uma pontuação, agradeço aí as palavras elogiosas, né? Com a ponderação de alguns tons assim hiperbólicos da sua parte em relação a mim, mas assim, o junguiano ortodoxo, né, seria uma traição, né, ao próprio Jung, porque ele mesmo relativiza, né, a teoria dele. Né? Uhum. Ele faz justamente essa crítica assim, a Freud, Adler. Não que a perspectiva deles não tenha valor, né? Mas muitas vezes aquela postura de achar que aquela perspectiva é a única válida. Né? Ou aquela estrutura mãe, né, era a única possível para guiar o conhecimento. Né? E outra coisa interessante que o Jung diz, né? Qual que é a melhor teoria? A melhor teoria é aquela que melhor conecta com a psicologia do paciente. Porque a teoria, como eu falei para vocês, ela não nasce no vácuo. Então, toda teoria, em algum nível, ela é autobiográfica. E vocês vão perceber isso quando vocês estudam paralelamente a vida do autor. Uhum. Você vai ver assim, por que ele tem alguns interesses, por que tem especiais, por que alguns acentos. Porque a gente constrói teoria a partir de impressões, né? A partir de hipóteses que espontaneamente vão surgindo na nossa apreensão do mundo, na maneira como o mundo, as coisas incidem sobre nós. Então, se não é por acaso que a gente se identifica mais com uma teoria ou com a outra, porque há uma conexão da nossa psicologia com a psicologia do autor, há um paralelo aí. Uhum. Sim, e eis aí a conexão do Júlio com todas essas coisas aí que ele compartilhou com a gente. E se vocês escolheram o tema da psicologia analítica, né, de Jung, para a gente conversar, então significa que tenha, pelo menos agora, um registro histórico, né, da vontade de vocês direcionada para esse assunto. O que a gente vai fazer a partir de agora com isso? É claro que esse assunto, para fins burocráticos, é lógico que assuntos aqui tratados serão assuntos de prova. Afinal de contas, a gente está numa instituição de ensino superior e vocês precisam ser avaliados, faz parte do sistema. Mas acho que agora isso passa a fazer objetivamente parte da construção da formação de vocês. Poxa, nunca vi Jung na minha formação. Mas esse ponto de encontro, essa degustação, como falou o Júlio, abre essa janela para que vocês entrem em contato com a psicologia de vocês, que entrem em contato com a psicologia do autor, e que em algum momento na trajetória de vocês vão descobrir também na psicologia do nosso paciente, né, ou dos nossos pacientes aí no futuro. Júlio, muito obrigado de verdade. A gente com certeza vai voltar a se ver aqui nesse espaço. E só posso agradecer mesmo pela tua gentileza e generosidade de dividir uma fração aí do seu conhecimento. Obrigado mesmo, meu amigo. Eu que agradeço, amigo, né? As alunas que aqui estiveram com a gente, né? Acho que teve também algum, não sei se algum aluno esteve também, né? Mas depois tem um bendito entre as mulheres, tem um fruto bendito entre as mulheres, mas esse fruto não apareceu hoje. Certo. Então, assim, agradeço a todas e todos, né? Todos, né, que aqui estiveram e depois vão acessar. Estamos à disposição. Valeu, pessoal. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, professores. Valeu. Obrigada, professores. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Sucesso aí, pessoal. Obrigada para você também, professor.